uma palavrinha chamada submissão. E por isso eu quero transmitir junto com você, meditar junto com você aqui nesses textos, que submissão é uma chave para a liberdade, ok? Submissão é uma chave para liberdade, muito diferente do que o mundo diz. Se você falar em submissão aí fora, alguém vai dizer que é retrógrado, alguém vai dizer que é antigo, antiquário. Querido, se tem algo atual para o cristão viver na vida cristã, é uma palavrinha libertadora chamada submissão. E o poder da submissão é um poder de liberdade. Eu queria que você visse comigo nessa introdução 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Nós que amamos a volta de Jesus, esperamos por ela, vivemos para ela, muitas vezes nós ficamos apegados aos sinais externos, né? Quando está aquela lua vermelha, a gente diz, uau, a lua de sangue é um dos pontos de cumprimento da volta de Cristo. Quando nós olhamos as guerras e os rumores de guerras, né? Quando nós olhamos as catástrofes naturais, tantas coisas nós olhamos e dizemos, esses são sinais dos fins dos tempos, é uma preparação, né, da igreja, e até o mundo não pode negar a volta iminente de Jesus. Mas olha o principal sinal que estamos nos fins dos tempos. Olha só, versículo de número 1 aqui, ó, 2 Timóteo 3, a partir do 1 diz assim, ó: sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, obedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, portanto, o poder. Aí ele diz aqui até no finalzinho, foge também destes, e aí vai dando continuidade. Querido, o que esse texto traz para nós? Esse é o diagnóstico dos dias de hoje, o diagnóstico do coração da humanidade sem Deus. Ok? Se nós queremos saber se realmente estamos nos fins dos tempos, a declaração de Paulo aqui em Timóteo dizendo que essa é a expressão dos últimos dias, e não está falando aqui de sinais externos, daquilo que são sinais físicos, naturais, né, das catástrofes, das guerras, não é exatamente isso. Ele está falando do estado deplorável do coração do homem sem Deus. É a marca dos últimos dias, é a marca do fim dos tempos. Então, para nós, é o diagnóstico dos dias de hoje. Se não fosse esse texto bíblico, era só ligar nos noticiários, é só entender o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, tantas coisas, né, que estão acontecendo, e a Bíblia vai dizer por que estão acontecendo. Porque os homens estão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, e aí vai. E aí nós começamos a entender que o que torna os nossos dias difíceis não são as catástrofes naturais, e sim a dureza do coração da humanidade. É a dureza do coração do homem sem Deus, afastado de Deus, é que faz os dias atuais serem dias difíceis. E eu poderia dizer não só difíceis, mas dificílimos. Temos a tecnologia para nos ajudar, temos recursos à nossa volta, talvez como nós nunca tivemos antes, porque a tecnologia nada mais é do que o homem desenvolver soluções a partir da matéria-prima que tem nas suas mãos, para que ele possa desenvolver, né, soluções diárias para o dia a dia. E hoje, se nós temos, né, abundância, é abundância de tecnologia, abundância de recursos, abundância de meios, abundância de maneiras para resolver problemas. Mas, queridos, os problemas fora não são nada comparado aos problemas de dentro. Por isso, então, nós entendemos que o diagnóstico dos dias de hoje, que são dias difíceis, não são por causa das catástrofes naturais, e sim a dureza do coração da humanidade. Se nós pegarmos um dos principais aspectos da consequência do pecado, é a dureza do coração da humanidade, onde eu e você estamos nela, né? Ao ponto da Bíblia dizer que quando Jesus entra no coração de alguém, ele tira desse alguém um coração de pedra e dá a ele um coração de carne, um novo coração. Então, um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, ou estando tão longe ou fora da ação divina,
esse coração ele é duro, e a dureza de coração, como fruto do pecado da humanidade, tem tornado o coração dos homens, mais uma vez eu digo, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, e aí vai tantas outras coisas. Esse é o diagnóstico dos nossos dias. Mas a vida cristã nos traz um remédio, e eu quero apresentar biblicamente esse remédio para o meu e para o seu coração, e que a gente possa salgar o ambiente onde nós estamos, ou iluminar a sociedade em que nós vivemos através desse único remédio que a palavra de Deus traz para nós. Vem comigo aqui para Efésios capítulo 5, versículo 17. Efésios capítulo 5, versículo 17 diz: com relação a esses dias difíceis que vivemos, por causa da dureza do coração do homem, a Bíblia traz para nós o remédio. E qual é o remédio que o Evangelho traz com relação à dureza do coração? Efésios capítulo 5, do versículo 17 ao 21. E eu quero que você foque no versículo 21, lá no finalzinho, a essa chave que está aí revelada para nós. Versículo 17 diz: por essa razão, não vos torneis insensatos. Lembra lá que nós vimos que uma das características da dureza do coração é insensatez, é estar desconectado, é estar vivendo como se não se conhecesse Deus. Ele diz: mas procurar e compreender a vontade do Senhor. E aí vem nós os pentecostais, a gente ama o versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas ou dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, e dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aí a gente ama, nós somos pentecostais, é maravilhoso. Mas olha a chave revelada do verdadeiro segredo contra o coração duro, o coração egoísta. O versículo de número 21: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ah, pastor, que vontade que deu de ficar só no versículo 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Querido, uma vida pentecostal, um coração pentecostal que crê na habitação do Espírito, que crê nas direções do Espírito Santo, que crê na habitação dele, no governo de Deus em nós, precisa frutificar, precisa chegar ao ponto, precisa manifestar um coração submisso, segundo o próprio temor de Cristo que habita em nós. É lógico que nós podemos chegar em um conceito: o que é um coração submisso, já nesse texto? O coração submisso desse texto é um coração que se esvazia de si mesmo, para poder se encher do próprio Deus. Deus não vai encher aquilo que Ele não tem espaço, ou quem não dá espaço para que Ele possa não só ser a habitação, mas ser o governante, ou o direcionador, o pastor do coração de quem nele crê. Então o coração submisso, já nesse texto, é um coração que se esvazia de si mesmo, para que vazio de si mesmo possa ser cheio de Deus e da sua presença e da sua vontade, dos seus recursos e do seu caráter, a sua habilidade, da habilidade de Deus em nós. O exercício contra os dias difíceis, por causa da dureza do coração, é a submissão em Cristo Jesus. Esse é o remédio que nós precisamos. O remédio contra o egoísmo é a submissão cristã. Por isso, o chamado para os cristãos no dia de hoje continua o mesmo: é para que eu e você, como cristãos, nós possamos viver a vida de cruz, fundamentando a nossa vida na própria cruz do Senhor Jesus Cristo. O remédio contra o egoísmo é a submissão cristã. Por que tem que ter a palavra cristã no final? Porque submissão, por definição própria. Talvez alguém possa pegar o modelo, talvez, não sei, humano, humanitário, egoísta da mesma forma, dizendo: eu crio o modelo, eu digo qual é o padrão, é a nossa sociedade que determina isso, é a era que vivemos, é a forma que nós nos relacionamos hoje, não vale mais o que foi, só vale a hoje. Queridos, não é assim.
Deus deixou um modelo através do seu Filho do que é a verdadeira submissão. Nós vamos ser impactados com esse modelo já já, mas nós temos de Deus o modelo que deu certo, ok? O modelo que nos resgatou, o modelo que replicou a vida de Deus entre nós, e esse modelo é Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso o remédio contra o egoísmo nos dias de hoje é a submissão cristã. E é tão interessante que ele diz desde o versículo 17, né? Nesse texto que nós lemos aqui, nós estamos precisando cada dia mais compreender a vontade de Deus. No versículo 18 dizendo: olha, não se enche do vinho em que há contendas. Ele está dizendo, não adianta distração após distração, distração após distração. Sabe qual é a solução? É conhecer a vontade de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, e pelo poder do Espírito sermos submissos a Deus, sermos submissos em amor uns aos outros, e sermos submissos ao propósito que Deus nos confia para vivermos para Ele no nosso dia a dia. Já podemos também entender que sem o Espírito Santo, o nosso coração nunca poderá ser submisso por si mesmo, ok? Sem a operação do Espírito Santo, a gente não pode viver a submissão a Deus, nem ao próximo, nem a missão que Deus tem para nós. Mas cheios do Espírito Santo, vamos experimentar o remédio contra o egoísmo, que é a submissão cristã. A palavra submissão é uma palavra que no dicionário ela é mais bonita do que se diz nos dias de hoje. Quando alguém fala de submissão, talvez, aos olhos de algumas ideologias, parece que é um subjugar, parece que é algo de escravidão, parece que é algo de inativação, parece que é algo de domínio. E nós não podemos negar que quando essa palavra não vem da submissão cristã, ela pode realmente ser uma ferramenta de opressão, ela pode ser uma ferramenta de encurtamento, de manter alguém infrutífero, encarcerado, de alguma forma nesse sentido. Mas quando nós pensamos em submissão cristã, nós temos que pensar da forma correta, bíblica. Ela é em prol vida, ela é em prol aquilo que Deus tem como fruto, ela é em prol aos propósitos e o desenvolvimento de Deus para as nossas vidas. A palavra submissão, no sentido cristão, olha só o significado dela. A palavra submissão é uma atitude voluntária de ceder. Submissão é uma atitude voluntária de ceder. Queridos, é fácil? É impossível para o homem natural. Só é possível para o homem e para a mulher espiritual, que está debaixo do governo do Espírito Santo, mas que é remédio de Deus para o mundo egoísta em que vivemos. E aí estamos nessa submissão. Submissão cristã é uma atitude voluntária de ceder. Submissão cristã também significa cooperar. É quando nós passamos do eu para o nós. É quando nós passamos da vida solitária para a vida familiar e comunitária. É quando nós não queremos mais ser o centro de todas as coisas, porque Deus é o centro, e nós podemos nos envolver ao propósito dele também através de estar envolvidos na vida do outro. Submissão cristã é assumir responsabilidade junto. Assumir responsabilidade junto. A palavra submissão. Assumir responsabilidade junto. E no sentido cristão, submissão também significa levar uma carga. Seu irmão está levando uma carga pesada, você vai ajudar, Alguém está levando uma carga pesada, ou você está levando uma carga pesada. Alguém submisso ao Senhor e ao propósito de também ser um irmão seu, um irmão sua para a caminhada, também vai te ajudar a carregar essa carga pesada. Aonde tem essa definição de submissão? Gálatas capítulo de número 6. Veja comigo que texto glorioso, lindo, extraordinário. Gálatas capítulo 6, versículo de número 2, fala exatamente sobre esse princípio de sermos submissos uns aos outros. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ah, pastor, mas se eu levar a carga do outro, ele vai ser folgado, ele não vai fazer a parte dele. Não, calma, fica tranquilo. Gálatas 6, versículo de número 5, diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. O que isso quer dizer? Há um nível pessoal de responsabilidade para vivermos na fé.
eu posso te estimular, eu posso te inspirar, eu posso te servir, mas há um nível que é você com Deus, daquilo que Ele tem construído no seu coração. Faz parte das suas escolhas, faz parte da sua devoção, faz parte da sua submissão. Mas, querido, uma parte do que você vive em Deus, eu estou aqui para carregar junto com você. Uma parte daquilo que eu vivo em Deus, você está aqui para carregar junto comigo. O versículo 5 fala da responsabilidade pessoal, mas o versículo 2, de novo, Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar as cargas uns dos outros? É a submissão cristã, é uma atitude voluntária de ceder, é cooperar, é assumir responsabilidade junto, é levar uma carga, ajudar a carga do outro. Querido, que coisa linda e que vida cristã mais leve, quando nós estamos dispostos pelo Espírito de Deus a ajudar o outro a levar a carga que Deus permitiu que chegasse até a vida dele. Lembra que a Bíblia diz que Deus não deixa que passemos por tentação que seja maior do que nós, que seja sobremodo humana? Eu acredito em 3 aspectos. Primeiro, que Deus em Cristo, na verdade, na pessoa de Jesus como nosso intercessor, Ele não deixa tentações que viriam realmente nos derrubar antes de chegar até nós. Ele é a barreira, Ele é o muro que impede essas tentações. Como é que nós entendemos isso? Jesus falou com Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, para provar a sua fé, e eu intercedi por você. O que nós entendemos? Há coisas que não chegam até nós, Deus não permite. Cristo é a barreira, para que isso que viria nos derrubar, Ele destrói, Ele é a barreira antes que esse mal chegue até nós. Há livramento de Deus na nossa vida que só vamos conhecer na glória, e vamos dizer: Jesus, o Senhor me livrou de cada uma que eu nem imaginava que eu iria passar, mas o Senhor me livrou. Segunda forma de Ele nos fazer mais vencedores do que a tentação, é a graça capacitadora de Deus, que nos faz mais forte internamente do que aquilo que vem contra nós. Lembra de Paulo: Senhor, esse espinho na carne, tira de mim, Jesus. Senhor, esse espinho na carne, tira, Senhor, 3 vezes. E aí Deus fala com ele: ô meu filho Paulo, deixa eu te falar. Paulo, olha só, capítulo 12 lá de 1 Coríntios. Paulo, deixa eu te falar uma coisa, de 2 Coríntios, deixa eu te falar uma coisa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quer dizer, quando você é fraco, se torna dependente de mim, a minha graça em você te habilita para ser mais forte do que a tentação que vem contra você. Há momentos então, Ele tira, não deixa nem chegar. Há momentos que Ele eleva o nível da nossa fé, para que estejamos mais fortes do que a tentação que vem contra nós. Mas há momentos que Deus deixa que chegue até nós. Há momentos que há uma porção de graça para que nós venhamos a suportar, mas há momentos que Ele diz assim: terceira forma de te livrar de uma queda, de uma tentação, é alguém que eu coloco do seu lado, para te ajudar a suportar a carga, que sozinho você não faz, mas junto você vai conseguir estar aliviado e receber de mim a provisão. Há coisas que eu vivo, que porque Deus colocou alguém do meu lado para poder me ajudar a suportar. Há coisas que você vive em vitória, que foi porque Deus colocou conexões divinas perto de você, para que carregando a carga uns dos outros, nós experimentemos livramento sobre tentação e vitória sobre as provações da vida. Por isso então, a submissão cristã é uma bênção, é uma chave de liberdade para cada um de nós. Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35, o Evangelho é completamente contra a cultura do mundo, gente. Marcos capítulo 8, vem comigo aí, vamos ver, Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35, meu Deus, é contra a cultura, dá um nó na cabeça da gente, só sendo cristão mesmo, de Deus, para poder viver isso, e essa é a nossa proposta, estamos aqui para isso. Marcos capítulo de número 8, versículo de número 34 e 35, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Não é muito contra a cultura? É muito contra a cultura, porque no mundo, no dia a dia, geralmente, é quem domina é o maior,
é quem mais conquista, no sentido da força do braço, ou daquilo que é a performance de vida, seja em qualquer área, é ele ou ela que vai ser o primeiro lugar, a dominante, que mais vai ganhar prêmios, o que mais vai ser reconhecido, o que mais vai, de forma tão forte, avassaladora, e aí realmente o maior, o mais forte se torna o maior e os outros ficam submissos a ele. Na vida cristã é uma vida ponta cabeça, na vida cristã é uma vida contra a cultura, porque para nós, talvez você já ouviu esse versículo várias vezes, é normal, mas não é normal, é sobrenatural, é reino de Deus, colocando o reino dos homens de ponta cabeça. Quando nós ouvimos o Senhor dizendo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se fosse um chefe de equipe normal, diria que alguém vir após mim, você vai dar o seu melhor, você vai ter o seu melhor rendimento, você vai colocar os seus dons e talentos em prol aqui dessa conquista, você vai ser o cara. O dia que você não for o cara, eu te tiro, mas enquanto você for o cara ou a cara, você está aqui como top, vai ganhar o melhor salário, vai ter a melhor recompensa. Não foi isso que ele falou. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que, Jesus? Quem para ganhar no reino tem que perder, e quem perder por amor a ti, preenchido pelo Senhor, pela sua vida e pelo seu propósito, vai ganhar? É isso mesmo? E aí ele fecha: quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. O que ele está dizendo é que o homem foi corrompido pela proposta lá em Gênesis 3, como a antiga semente, quando a antiga serpente diz: se você comer do fruto que Deus disse para não comer, você não vai morrer, você vai viver uma vida inconsequente, mas você vai ser igual a Deus, vai ser conhecedor do bem e do mal. O que Satanás estava propondo através da serpente? Ele estava propondo dizendo o seguinte: seja completamente independente de Deus, tenha da sua mente, da sua consciência, o seu verdadeiro tribunal entre o certo e o errado, viva sem Deus, viva autogovernável, quer dizer, se governe por si mesmo, não seja submisso em nada a Deus, muito menos ao outro, viva para si, se preserve, seja melhor pelos seus próprios méritos. Essa é a proposta da serpente. Quando Eva pegou o fruto, comeu, deu o marido, comeu, eles comeram, começaram a experimentar uma natureza de independência, uma natureza de rebeldia, uma natureza de orgulho, de soberba, que marca a geração que nós vivemos em tempos difíceis. O coração do homem está duro, está arrogante, está muito egoísta. Jesus está dizendo: a submissão a Deus, quando você se esvazia de si mesmo para viver o que Deus tem para você, um estilo de vida para viver não só para você, mas para o Senhor e para os outros que Ele te cerca, então você vai experimentar a verdadeira vida, você vai experimentar a verdadeira liberdade na submissão cristã. Quando nós olhamos Marcos 8, nós podemos entender que essa é a proposta de sucesso que Jesus nos faz, a autonegação que nos leva à verdadeira realização. Se o problema do coração do homem, como Paulo disse em 2 Timóteo 3, é o egoísmo, então o que quebra o egoísmo é a submissão a Deus e aos seus propósitos. Quando o homem é o rei de si mesmo, ele fica desgovernável. Quando Cristo é o rei do coração do homem, esse homem tem um governo maravilhoso, libertador, não vivendo mais para si apenas, vivendo para Deus e os propósitos ao seu redor. Isso é maravilhoso. Nesse caso, olhando para a cruz, a autonegação é que nos leva à verdadeira realização. Agora entenda que nesse texto nós temos aqui um aspecto de submissão ainda que podemos aprofundar. Quando nós olhamos para esse texto, entendemos que Jesus, Ele vai nos propor uma submissão que tem 3 características. Olha só, Ele diz que a submissão, ela deve ser a pessoa do Pai. A submissão, ela deve ser a cruz, como uma missão ou um chamado. E a submissão, ela vai levar consequentemente à salvação. Então a submissão cristã, ela tem esses 3 aspectos. Primeiro, a submissão cristã, ela é a uma pessoa, ela é a Deus.
Você pode vir comigo em Provérbios capítulo 3, versículo de número 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5 e 6. Pastor, estou começando a entender sobre missão. Qual é a primeira característica mesmo que a gente vê nesse textinho aí? A primeira é que submissão é a uma pessoa. Ok? Pastor, mas qual é a diferença disso? Querido, a nossa submissão não é a uma ideologia. A nossa submissão não é a um estilo de vida. A nossa submissão não é a um valor transitório deste mundo. A nossa submissão não é só a uma vida bem-sucedida por si mesmo, mas a nossa submissão, Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Olha o versículo 6, olha a submissão a uma pessoa: reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Falei rápido, deu para entender direitinho. A nossa submissão não é a uma ideologia, a nossa submissão não é a um estilo de vida, a nossa submissão não são para valores temporários, a nossa submissão é a uma pessoa. O cristianismo, a submissão cristã nos fez submissos à pessoa de Deus. Por isso eu e você acordamos pela manhã e dizemos: eu tenho um norte. E qual é o norte da minha vida? Ser submisso a uma pessoa, ser submisso ao meu Deus. Aleluia. Aí a gente entende o primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que a Bíblia está nos ensinando? A ser submisso a uma pessoa. Porque se formos submissos a uma ideologia, no tempo de eleição a gente vê que tem gente que é submissa, que é escravo, né? Que tem quase que adorar a ideologia, seja de um jeito ou de um outro. Querido, eu e você não somos escravos de ideologia nenhuma, porque nós somos submissos a uma só pessoa. Já escolhemos em Cristo ser submissos à pessoa do nosso Deus. É uma pessoa. É lógico que tem valores de submissão a essa pessoa que nós podemos ver no dia a dia, mas eu quero que você entenda isso. Se fosse uma ideologia, já essa ideologia tem que ser atualizada, e aí nós perderíamos o rumo. Ok? Se fosse um valor de época, o valor de época se perde, aí depois vem outros valores da época. Se fôssemos só submissos a um valor de época, acabou a época, mudou a era, já tem que mudar o valor de novo. Se for um time de futebol, entenda, se for um momento, algo que está como passageiro, agora nós não, eu e você não. A Bíblia diz que o Senhor, Jesus em Hebreus 13, 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A esse Cristo que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que através da mensagem da cruz, que já vamos celebrar na ceia do Senhor, é esse Senhor que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, esse mesmo Senhor que o Evangelho nos fez submissos a Ele. Nós somos submissos a uma pessoa. A uma pessoa. Por isso que tem coisa que cabe ao outro, mas não cabe mais a você. Por isso que tem coisa que é estilo de vida para o outro, mas não é mais estilo de vida para você. Por isso que tem palavras que cabem na boca do outro, mas não cabem na minha boca, na sua boca, porque não cabe na boca de alguém que, em submisso a Deus, foi ensinado pelo próprio Deus em um relacionamento direto com Ele, através da sua palavra, através do seu espírito, através de uma vida dedicada a uma pessoa. Como é que Jesus chamou os discípulos? Vem e me segue. Jesus tem que fazer um cursão de teologia aqui, ainda que o carisma é o lugar onde a gente ouve de Deus dizendo: vem e me segue, vem fazer o carisma está bom, mas entenda, faz falta para a nossa humanidade, preste atenção no que eu vou dizer, eu vou denunciar minha carnalidade aqui. Faz falta para a nossa humanidade o preenchimento da lacuna entre Jesus dizer: vem e segue-me, e aí Pedro e André, Mateus, os outros, Bartolomeu, tal, largar tudo e seguir Jesus. Há ou não há na nossa mente? Na minha mente, pelo menos carnal, há. Eu quero ver os argumentos, eu quero ver o treinamento, eu quero ver os benefícios, eu quero ver o que Jesus está fazendo para gerar essa convicção. Queridos, não precisa.
Ele está se apresentando como pessoa, pessoalmente, a quem Ele está chamando, dizendo: eu estou te chamando para ser submisso a uma pessoa, para ser submisso a mim. Na relação de Jesus no seu ministério terreno, é como se Ele estivesse dizendo: vem ser submisso a Deus, a mim, como eu sou submisso a Deus o Pai, e você vai ser cheio do meu Espírito para ser submisso a uma pessoa. A nossa submissão não é a ideologia, não é a valores transitórios, não é estilo de vida do sucesso do momento. Eu e você temos uma submissão a uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo, que nos conecta ao Pai e nos dá o seu Espírito para vivermos a submissão cristã como uma chave de liberdade para os nossos dias. Se a primeira característica desse texto é sermos submissos a uma pessoa, a segunda característica é que quando somos submissos a uma pessoa, essa pessoa nos dá um chamado. Ah, pastor, não sou chamado não, chamado quem está aí na frente. Ah, é? Se você está conectado a Cristo, então a pessoa que nós estamos submissas, ela nos transmite um chamado. Para ficar melhor, não, para ficar melhor, chamado já é melhor, mas para ficar mais suave, chamado também significa missão. Aí tem um homem que nos ensinou o valor da chamada, o valor do chamado, o valor da missão no coração do cristão. Também o apóstolo Paulo vem comigo para Atos, capítulo 20, versículo de número 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Isso aqui tem que estar tatuado no nosso coração, como estava tatuado no coração de Paulo. Atos 20, 24. Submissos a uma pessoa, essa pessoa nos transmite um chamado, ela nos transmite uma missão. Atos 20, 24. Atos 20, 24 diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha o remédio contra o egoísmo que faz os dias de hoje tão difíceis. Porém nada tenho a minha vida, nada considero a minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O segundo aspecto que nós vemos nesse primeiro texto que lemos é que nós somos submissos a uma pessoa, e essa pessoa para nós tem um chamado, ela tem uma missão. Eu já falei essa frase aqui acho que 1000 vezes em alguns anos, mas eu posso falar 1001. O que a Bíblia está dizendo para nós com relação ao chamado é que precisamos estar ocupados com a coisa certa, senão as coisas erradas nos ocuparão. O que nós entendemos com o chamado é que ao seguir uma pessoa, ao ter submissão a uma pessoa de Deus, Ele nos faz cooperadores ao seu propósito, aquilo que Ele está fazendo, ao ponto de nos deixar ocupado com a sua missão, com a nossa missão. Qual é o chamado que queima no seu coração? Qual é a missão que Ele colocou nas suas mãos? Pastor, não tenho. Não, só de ser um bom marido em casa, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. É um chamado, é uma missão. E além disso, não só para o nosso núcleo primeiro familiar, mas para a comunidade onde nós vivemos, para a igreja local onde nós estamos inseridos, para o lugar em missões que Deus nos envia, nem que seja um dia de férias que você vai comprar lá um refrigerante. Você acha que é só comprar um refrigerante? O Espírito Santo fala no seu coração para você evangelizar aquela pessoa que você está comprando refrigerante. Você está fazendo missão e nem estava sabendo. É uma missão. Submisso a uma pessoa, nós temos uma missão. É a segunda característica de um coração submisso, da submissão cristã. Nós temos uma missão. E junto com sermos submissos a uma pessoa, temos uma missão para nos ocuparmos nela. Nós temos um propósito de frutificação. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 ao 27. Enquanto a vida é egoísta, ela é infrutífera, ok? Como nós vimos lá em 2 Timóteo 3, a vida submissa é uma vida frutífera. É uma vida com propósito, é uma vida frutífera em todos os aspectos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25. 1 Coríntios 9, versículo de número 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, quem é um atleta só natural, para alcançar uma coroa, um prêmio corruptível, ele recebe a medalha, mas já aquilo ali pode passar, Mas nós, porém, estamos aqui pela incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Versículo 27. Mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venham mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo? Eu sou submisso a uma pessoa, eu estou ligado a um chamado, e eu vivo por um propósito, eu vivo por um nível de frutificação. Querido, o mundo sofre,
Ah, pastor, mas o evangelho eu achei que era só coisa boa, tem sofrimento também, tem. Mas o nosso sofrimento é pela obediência. Essa obediência em sofrimento gera frutos, gera conquistas, gera transformação de vidas, a começar pela nossa. Gera propósito, fruto, gera a submissão cristã, ela gera testemunho gracioso em nós e através de nós. A nossa submissão não é por uma ideologia, mais uma vez eu digo, um valor transitório, uma bandeira, um time, um partido, misericórdia. A nossa submissão é a Cristo, e Ele nos deu uma missão, uma chamada, um propósito, e nos chama para uma vida de propósito, para sermos frutíferos naquilo que Ele é em nós e é através de nós. Um outro aspecto de submissão, já preparando o nosso coração para a ceia, já vamos ceiar. Filipenses capítulo 2, não tem como falar de submissão se não falar sobre o esvaziamento de Cristo, sendo o modelo do nosso esvaziamento diário. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3 em diante. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3. Esse aqui a gente começa lendo do versículo 1, versículo 3 e 4, a gente fala aleluia. Só no versículo 5 a gente vai começar a dar aleluia, tá bom? Versículo 3 e 4 é aleluia. Olha o versículo aleluia, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outros superiores a si mesmo. Ah, pastor, isso é muito contra a cultura. E o é contra a cultura. E o é, né? Essa expressão aqui não é que eu vou me relacionar a você e vou me sentir inferior. Não é isso. Eu já vi gente interpretando diferente. Eu já vi gente falando que, não, eu tenho que ser inferior ao outro. Não, não é isso não. Ele está dizendo, não faça por partidarismo, por vanglória. Qual é o problema do partidarismo? Vamos usar a política nos dias de hoje. Qual é o problema do partidarismo? É dar ao outro não para atribuir ao outro um valor, mas é para dar ao outro, para receber do outro um valor, ok? Quando eu estou querendo ser partidário, eu quero dar ao outro para receber algo dele. Então alguém dá um saco de cimento para receber lá um monte de voto naquela família, misericórdia, é partidarismo. Agora o que a Bíblia está nos ensinando, não ser partidários, ou não viver em vanglória, quer dizer, se colocar na frente do outro, mas por humildade, considerando cada um ser superior a si mesmo. O que é isso? Não é que eu me veja inferior a você quando me relaciono a você e vice-versa, é que eu vejo você mais digno de honra, ou digno de ser honrado primeiro. Eu dou honra primeiro do que eu recebo honra, porque você está diante de mim, Deus tem me dado para eu poder te dar, para poder atribuir algo para você. Agora, querido, se isso for o pensamento coletivo, que coisa maravilhosa. A nossa disputa não é ser melhor do que o outro, mas é quem vai lavar o pé do outro primeiro. Aí fica uma delícia. Eu estou aqui para te servir em Cristo, você está aqui para me servir em Cristo, e vivermos uma vida de submissão uns aos outros. Estamos imitando o próprio Deus. Versículo 4 ainda é aleluia. Não tem cada um em vista o que é propriamente seu, o que também cada qual é dos outros. Mais uma vez ele está dizendo aquele propósito de submissão, que é uma atitude voluntária de ceder. Está se relacionando com alguém? Tenha no seu coração a submissão à causa de Deus na vida do outro. Como? Uma atitude voluntária de ceder. Eu já vou chegar logo cedendo? Talvez não, mas você vai ter no seu coração esse dispositivo. Se eu enxergar no outro o propósito de Deus, eu estou aqui para servir o propósito de Deus na vida do outro. Eu tenho esse coração, uma atitude voluntária de ceder, uma atitude voluntária de cooperar. Eu não estou aqui para ter razão, eu estou aqui para cooperar com o outro no propósito e no desenvolvimento do propósito de Deus para a vida dele, para a vida dela. Eu estou aqui em submissão para assumir responsabilidade junto, né? No mundo egoísta, se o outro fizer, o problema é dele, ele que fez, certo ou errado, está na conta dele. No mundo cristão, submissão cristã, eu estou disposto a assumir responsabilidade junto com o outro, sabendo que eu também, junto com ele, sou promovedor do propósito de Deus na vida dele. E que a submissão cristã é levar a carga uns dos outros. Vamos então para o aleluia, versículo 5 até o versículo 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz,
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, da terra, debaixo da terra, em Lagoinha e Igarapé, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que nós aprendemos do modelo de Jesus? Sejamos imitadores do Senhor em sua submissão ao Pai, a sua missão como a cruz, e consequentemente olhar para o fruto, o resultado, a salvação. O que nós aprendemos essa submissão aqui em Filipenses 2? Submissão não significa perda da nossa identidade, mas significa uma voluntária decisão. Se alguém precisar puxar a minha orelha, a sua orelha para fazer algo, eu não estou em submissão, eu estou em subjugado, ok? A Bíblia não traz o subjugar. O subjugar é o império das trevas. Alguém não precisa dizer, eu quero, fumar mais um dia na minha vida. Não, o império das trevas vai lá, puxa a orelha e diz, você vai fumar, o vício te controla, você não tem poder sobre ele, ok? Alguém que está tão envolvido no adultério, ele diz, eu paro, não para nada. O império das trevas pega ele, põe uma coleira, ok? De imoralidade sexual, diz, você vai adulterar mais uma vez, você não tem escolha. Agora a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz, se o Filho, pois, vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A Bíblia diz sobre essa libertação que vem do Senhor. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus, do reino de Deus. Submissão não é subjugo, submissão é um ato voluntário. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ou quer dizer, ele não quis dizer, é o meu título de ser Deus também, então eu não me submeto. Não, eu sou Deus, mas deixa eu me tornar o verbo que se faz carne, porque como verbo, como homem, eu me submeto ao Pai, para ser modelo e exemplo para todos os homens. Porque o primeiro Adão caiu pela desobediência, rebeldia, e se tornou escravo de si mesmo pelo egoísmo. Mas o último Adão, que é Cristo Jesus, veio em obediência, se tornar servo do propósito do Pai, e através da submissão, não só viveu em liberdade, mas foi o libertador de todo o coração que nele crê, de todo o coração que nele confia. Por isso, em ele ser submisso, o Pai o exaltou sobremaneira. Queridos, quanto tempo a gente não ouve, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Esse dia eu estava conversando com um jovem, e aí uma situação delicada, a gente não tinha como ver aquilo ali se resolvendo. Talvez o que eu queria dar a ele era um conselho, dizendo, olha, tem isso, tem aquilo, resolve isso, resolve aquilo. A única coisa que veio no meu coração é falar aqui, querido, só tem uma solução: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Volta para o lugar da prática do pecado e se humilhe, declara ao Senhor ali, diz que você não vai fazer por causa da sua família, se proteja através do seu testemunho cristão. Vão te caçoar, vão dizer de você, vão colocar lá, vai te transformar em meme, em piada, mas honra o Senhor no lugar do seu pecado. Aonde você pecou, honre o Senhor e feche a porta para o pecado. Você ali vai ser escarnecido, você vai ser humilhado, mas quem é humilhado no lugar do pecado vai ser, entenda, humilhado no sentido de abrir mão do pecado nesse ambiente, ok? Vai ser exaltado dentro de casa, como um homem e uma mulher de Deus vai ser exaltado na sociedade, como um homem e uma mulher de Deus vai ser exaltado no sentido que o próprio Senhor é o testemunho sobre o coração que se submete a Ele e que começa a viver aquilo que é o crescimento de Deus, aquilo que é o fortalecimento de Deus, aquilo que é o caminho de Deus. Lembra? Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça em todos os teus caminhos. Olha como Ele exalta: Ele endireitará as tuas veredas. Jesus foi submisso, parecia que era morte, era vida. Ele viveu em liberdade, verdadeira aliança com o Pai, e porque Ele foi para a cruz, o Pai o exaltou, e agora Ele é Senhor do coração de todo aquele que nele crê. Querido, que é o tipo de governo, de reino que está dentro de nós? Um reino de submissão, um coração de um rei que é submisso.
Ele reina em nós, e Ele quer reinar cada dia através de nós. Qual a pior das consequências do pecado? É a dureza do coração. Mas qual a maior conquista de Deus através do seu Filho Jesus na cruz? É o coração obediente do Filho se transportar no coração obediente de todos os filhos e filhas que nele confiam. Qual foi a pior derrota da humanidade? Ser separado de Deus pelo pecado, viver uma vida em rebelião, em desobediência e independência. Qual é a maior conquista de Deus através do seu Filho na cruz? É resgatar cada homem e cada mulher através de uma atitude de obediência, de uma natureza, de um coração submisso. Resgatados pelo Senhor, agora nós nos levantamos para viver uma vida submissa à pessoa de Deus, atrelados ou comprometidos a um chamado e a missão dele para as nossas vidas, e olhando para o fruto do testemunho, que é transformador não só em nós, mas transforma as nossas casas, transforma os nossos relacionamentos, transforma a nossa igreja local, transforma a cidade onde nós vivemos. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Pegue os elementos da ceia nas mãos, por favor. Nós vamos ceiar, e a partir dessa ceia nós vamos louvar ao Senhor, e nesse louvor relembrar toda essa palavra ao coração. Pegue o pão, pegue o cálice. Pai, nós colocamos, ó Deus, os elementos da ceia nas tuas mãos. Te agradecemos, ó Pai, porque é um símbolo da cruz, é um símbolo da sua submissão.